Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje o chinelo vai estralar. Hoje o bicho vai pegar. Vou desossar esse rapaz hoje. Já é magro. Ó, a música de hoje, nosso fundo de musical hoje, é do Dr. Leonardo Schmidt. Fez especialmente para nossa live hoje. Valeu, Léo. Obrigado. Muito bom. Cadê? Vou aceitar agora, irmão. Vamos lá. Cadê? Opa! Show de bola. Peraí, eu acho que essa luz ficou atrás aqui, né, Luiz? Eu vou botar meu fone. Põe o fone aí, Luiz. Eu esqueci. Daí, galera, som tá bom? Esqueci de botar o fone, cara. Ajeitar aqui. Fica muito baixo. Aí. Alô? Som. E aí, galera? Boa noite. Pô, Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sequência, a esse nosso projeto de sexta-feira, às 20h57. Tudo começou com uma brincadeira, mas hoje a gente percebe que a gente consegue levar conteúdo de certa forma agradável, de alta relevância, para não somente colegas médicos, mas também como pessoas leigas, né? Os nossos próximos pacientes. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Espero hoje contribuir, eu e Leônidas principalmente, contribuir muito para quem tem dúvidas sobre procedimentos, sobre essa relação entre consulta e exame, procedimento, o que fazer, quando fazer. Leônidas Tondo, para quem não conhece, é um jovem, porém muito disputado hoje a nível Brasil, um médico reumatologista, ele da Sociedade Brasileira de Reumatologia, ele é ultrassonografista e também um grande professor, inclusive cofundador do curso online que eu recomendo a todos, de ultrassonografia em reumatologia. Ele, juntamente ao Dr. Leonardo Schmidt, da cidade de Toledo, formaram uma dupla e estão transformando a ultrassonografia musculoesquelética em reumatologia hoje a nível Brasil e na América do Sul toda, com um curso bem completo, bem didático, eu recomendo. Eu queria também fazer meu agradecimento semanal ao grande amigo Luciano. O Luciano, ele é da empresa LSN Tecnologia, ele é o grande, digamos, incentivador e parceiro dessa live, é a empresa que faz os posts dessas lives, é o cara que fomenta todo o marketing da minha empresa e o marketing do Instagram, do Facebook, é o cara que fez o meu site. Quem tiver dúvida, quem quiser conhecer um pouco, entra no meu site, usrio.com.br. Nessa crise, né, eu acho que sempre é bom a gente se dar as mãos e seguir e levantar as pessoas boas. Eu acho que é o que a gente pode fazer de melhor pelas outras pessoas. Bacana. O intuito dessa live hoje, pessoal, é falar um pouco justamente do que a gente escuta muito dos colegas quando a gente dá curso
quando a gente vai dar aula, as pessoas falam, Felipe, o que é que eu faço para infiltrar? O que é que eu infiltro? Qual a posição? Qual a técnica? O que é que você tem feito? Né? Isso para quem não sabe, a gente discute entre colegas, né? Toda hora a gente se fala um com o outro, o que que você está fazendo, o que que você fez, eu fiz uma coisa e não deu certo, o que que você sugere, artigo, e tem as experiências pessoais que eu acho tão boa quanto somente um artigo. E a gente vai falar disso, procedimentos guiados por ultrassonografia, mais comuns no consultório do reumatologista, quando devo procurar um reumatologista, né? Às vezes as pessoas têm uma dúvida, e o Dr. Leônidas Tondo está aqui hoje para responder com muito carinho, muito didático, de uma forma muito positiva, essas perguntas que nós vamos fazer a ele hoje. Eu peço a todos encarecidamente que compartilhem essa live. É muito importante para que eu possa manter o tempo de audiência, para que eu possa manter o Instagram nos dando esse tempo de relevância no conteúdo. Aqui embaixo tem um avião, compartilhe para as pessoas, colegas, médicos, pacientes, amigos que tenham dúvida nesse assunto. E também compartilhem e curtam no coraçãozinho para que a gente possa ter relevância, para que a gente possa cada vez mais poder trazer um conteúdo legal para todos vocês, de boa relevância. Bem, antes de mais nada, saúde a todos. Boa noite, amigo. Obrigado, Leônidas, da cidade de Ji-Paraná, Rondônia, a pelo menos 6.000 quilômetros de distância. Muito obrigado por disponibilizar a sua sexta-feira aqui com a gente. Tá bom? Prazer, prazer. Bem, a todos, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Bem, antes de mais nada, Leônidas, a ultrassonografia, como que ela adentrou a sua vida? Qual foi o seu contato com a ultrassonografia? Há quanto tempo você tem essa experiência? E, antes de mais nada, eu queria dizer às pessoas que estão nos vendo que o Dr. Leônidas foi o meu monitor de ultrassonografia musculoesquelética do membro inferior. Então, é um cara já rodado. Vamos lá, Leônidas, fale um pouquinho aí dessa trajetória. Daí, Luiz, grande Luiz, obrigado pelo convite. Fui surpreendido, né, como ouvinte na live passada, um pedido surpresa aí do Luiz, não sabia realmente, e fiquei extremamente feliz em poder compartilhar aí com o nosso amigo Luiz. A minha experiência com ultrassom começa na residência, né, na residência de reumatologia, que reumatologista, ele é o clínico do aparelho locomotor, né? Então, em situações de alterações no aparelho locomotor em que não seja necessário a intervenção cirúrgica, quando existe a intervenção cirúrgica, o ortopedista se faz necessário por obrigação, né? Então, o reumatologista, a primeira distinção é essa, que a gente não mexe com o bisturi, né? Não opera. Então, em alterações que a gente que não precisam cirurgia, o reumatologista se faz necessário. E durante a época de residência eu vi que a ultrassonografia era um exame muito solicitado, né? Nós, como médicos, pedimos muito ultrassom, e a grande maioria das vezes nos deparávamos com laudos que não eram condizentes com o que o paciente estava sentindo, né? E aí surgiu o interesse em começar a realizar ultrassonografia, né? Isso são 8 anos já fazendo ultrassom, posso te dizer que quase diariamente, né? Quase todos os dias, exceto sábado e domingo, e talvez feriados, né, que eu não faço ultrassom. Então, uma experiência aí de aproximadamente 8 anos fazendo ultrassom. E como você, como eu, né, quem nos abriu as portas e foi nosso coach, nosso facilitador de tudo, foi o Dr. Monves, né, que a gente deve uma gratidão muito grande a ele. Então, eu comecei com ele. Sempre. É o mestre. Namastê? É namastê?
o mestre Monges, né? Então, que abriu as portas e me ensinou ultrassonografia musculoesquelética, né? E depois eu fui ser monitor com ele, tive a honra de ver o Luiz fazendo ultrassom pelas primeiras vezes, pegando no transdutor. Uma mão que Mão tremia de demais. ortopedista ogro, dura. Mão dura, ruim de mexer. Nossa. Mas a gente via que quando ele pegava no transdutor e olhava as imagens na tela, o olho do Luiz brilhava, né? E não é à toa que foi onde foi, e hoje é um grande professor e acaba que a ultrassonografia começa a trazer amigos, né? A gente tem muitas amizades dentro da ultrassonografia, eu fico extremamente feliz, né? Sem dúvida. A gente não vê a hora de chegar no congresso para aprender, para... E rever os amigos. E rever os amigos, né? É importantíssimo, né? Saber as experiências de cada um, de todos. Vamos lá. E nisso aí vi o Luiz com o olhinho brilhando, né, na tela. Falei assim, Leônidas, isso aqui é impossível, não tem como ver. Eu falei, tem, Luiz, você vai ver, você vai ver. Não consigo, vai ver. E hoje é professor, né? Eu fico muito orgulhoso e feliz. Então, minha experiência com ultrassom, 8 anos. Eu comprei meu equipamento durante a residência, né? Eu tive essa oportunidade de comprar um equipamento portátil durante a residência. E aí, desde a residência que eu faço ultrassom e nunca parei. Um abraço para o Edgardo, meu tutor aqui de Rondônia, acabou de entrar aqui, amigão meu. Show de bola. Seja bem-vindo, Edgar. Então, Leônidas, eu vou pedir ao pessoal que tem alguma dúvida em... Professor André, seja bem-vindo. O pessoal que tiver dúvida nesse assunto de procedimentos, vocês vão ver, a gente vai começar agora o assunto e vocês vão ver que vai ficar sério, vai ficar sério. É muito conhecimento, é muita experiência. E quem tiver dúvida, tem uma caixa com interrogação aqui. Entra, deixa uma pergunta lá. Será um prazer inestimável fazer com que o Leônidas possa responder, ou até mesmo eu, que a gente possa responder para os senhores. Primeiro eu queria saber, né, o anos de experiência. 8 anos de experiência, bacana. Me diga uma coisa, quais são os tipos de infiltração que existe hoje para a gente fazer dentro da especialidade ultrassonografia muscular? Quais os tipos de infiltração que a gente consegue fazer hoje? Bom, Luiz, em termos de infiltração, a gente tem algumas variáveis, né? A gente pode fazer infiltrações que a gente chama às cegas, né? Ou seja, sem um equipamento que nos guie aonde está a agulha, né? Eu diria que pré-histórico, né? Uma infiltração às cegas no cenário atual é algo pré-histórico, né? Existem as infiltrações guiadas por tomografia, né? Você precisa de um equipamento gigante, né? Um custo adicional, muita radiação, né? Para você conseguir guiar uma agulha por tomografia. Existe a escopia, né? Que você precisa de um arco cirúrgico para guiar, né? O que torna muitos dos nossos procedimentos ambulatoriais inviáveis, né? E existe um outro guia que é fantástico, é portátil, é maravilhoso, que é o ultrassom, né? Então a gente tem basicamente 2 tipos de infiltração: as cegas, que não se faz mais, né? E as guiadas, né? Entre as guiadas, a que nos interessa são as guiadas pelo ultrassom, né? Então a grande diferença grosseira, num aspecto maior, é isso aí, né? Tá. Eu acho que respondi a tua pergunta, Luiz, não? Sim, respondeu. Eu só vou complementar. Falar também para as pessoas que as infiltrações, tá, elas podem ser não somente a nível de tratamento, como também a nível de diagnóstico, né? Nem sempre a gente vai fazer uma infiltração no paciente para tratar alguma coisa. Muitas das vezes, a gente vai infiltrar esse paciente para fazer uma forma de diagnóstico. Seja uma artrorressonância, quando a gente coloca um contraste, tá, intraarticular, ou quando a gente vai fazer um bloqueio de uma articulação com anestésico para saber se aquela dor melhorou, chamado bloqueio diagnóstico. Tá? Então, assim, a complementação é essa, né? Serve tanto para o diagnóstico como também para a terapêutica. E é isso. Existe o método das cegas, que é muito antigo, e o método mais atual,
que a gente, né, cada vez mais bate o martelo em cima, que é guiado por ultrassom. Além de não ter radiação, tem um custo muito mais barato, né, a nível de empresa, a nível de tudo, e a gente consegue fazer várias ao mesmo tempo ali, somente com ultrassom. Ainda, Luiz, na reumatologia, a gente pode usar o procedimento para diagnóstico no seguinte cenário, né? Temos uma artrite e com marcadores sorológicos, a gente não consegue definir a origem dessa artrite. Se é uma artrite por cristal, eventualmente uma artrite reumatoide ou até mesmo uma artrite séptica, né? Então a gente faz um procedimento guiado por ultrassom, aspira aquele líquido e manda para o laboratório. Ele vai nos dar a quantidade de leucócitos, a quantidade de inflamação e nos passar um resultado. Então, isso também é uma forma diagnóstica, não é uma forma terapêutica. E num cenário mais agressivo, até uma biópsia sinovial, né? A gente, com uma agulha de biópsia, a gente faz uma biópsia da sinóvia e aí faz o procedimento e manda para o patologista para ele procurar nos ajudar. Então, muito bem lembrado, né? Não é só diagnóstico, não é só terapêutico, é também diagnóstico. O Silvio entrou, um abraço para o Silvio, meu amigão Silvio. Grande Silvio. Esteve com a gente semana passada aqui, foi Exatamente. Brilhou, foi muito bom, grande reumatologista. E, Leônidas, me diga uma coisa, quando infiltrar? Quando é que você acha necessário infiltrar um paciente? E se essas infiltrações que você faz, para quem é leigo aqui, né, ou até mesmo médico, às vezes a gente tem dúvida, essas infiltrações você faz no seu consultório ou você programa para fazer no centro cirúrgico? O que você acha disso? Bom, vou começar pela segunda, né? A segunda pergunta. O ultrassom nos dá essa dinamicidade, né? Um equipamento maravilhoso. Os procedimentos são consultório, ambulatorial, né? Então a gente consegue fazer isso sem medo, com segurança, ambulatorialmente, desviando de estruturas nobres com a agulha, né? Sem pegar artéria, sem pegar nervo, sem pegar veia. Então isso dá muita dinamicidade. A gente faz dentro do consultório isso com muita tranquilidade. Então, não precisa levar para o centro cirúrgico, onde seria dependente de uma escopia ou uma tomografia, eventualmente, tá? O ultrassom é fantástico para isso. Quando fazer, Luiz? Existem vários cenários, né? Por exemplo, fazer terapeuticamente falando, poxa, se a pessoa tem uma artrose de joelho, tem 80 anos, tem uma úlcera gástrica, hipertenso, né? Quer dizer, não pode tomar anti-inflamatório pelo estômago, não pode tomar anti-inflamatório pela questão da pressão arterial, por todos os danos secundários que o anti-inflamatório pode trazer num paciente idoso, né? Esse aí merece um procedimento guiado por ultrassom, merece a infiltração, né? Então, a gente primeiramente tenta terapias medicamentosas orais, certo? Seguido sempre por fisioterapia e tal. E na falha desse sistema, aí sim, as infiltrações, os procedimentos guiados são muito bem-vindos, né? E a gente faz com extrema segurança dentro do consultório, de maneira antisséptica, com resultados fantásticos. Perfeito. Eu acho que a infiltração, além disso tudo que você falou, ela tem um ponto de resolução muito boa, né? Você também, a gente tem um costume de atender, às vezes, um empresário, né? Muitas das vezes esse empresário é autônomo, né? Ele depende de estar na empresa. Muitas vezes ele chega na nossa clínica, ele não quer sair da nossa clínica com um pedido de exame, com isso e com aquilo. Ele quer sair curado, né? Então, muitas das vezes a gente consegue fazer o exame físico, consegue fazer o diagnóstico naquele momento, e naquele mesmo momento a gente faz a infiltração e ele já sai, já se resolve um problema ali em 1 hora, digamos assim, né? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento e saber quando abordar, né? Então, eu acho que é válido. É válido a gente infiltrar nesses casos também, para a gente conseguir resolver logo essa dor do paciente. Né? Eu acho bem legal. Muito e bom. Me diga uma coisa... Oi. Não, perfeito. Quais são as técnicas, né? As pessoas acham que, vamos infiltrar, é simplesmente pegar uma agulha e enfiar lá de qualquer jeito e vamos ver, depois a gente vê o que aconteceu, né? Dr. Sérgio Toscano é o meu primo lá de João Pessoa, obrigado.
um grande radiologista, empresário lá da radiologia local. Muito obrigado pela presença, Serginho. Abraço, Sérgio. Isso. Então, as pessoas muitas das vezes, eu vou infiltrar, eu vou... Eu quando faço meus cursos aqui, né, de ombro, cotovelo, punho, mão, as pessoas, mas o seu curso é para infiltrar? E eu falo o seguinte, meu amigo, é o seguinte, se você não sabe ver o que vai infiltrar, qualquer coisa serve, é igual o caminho. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu acho que para você infiltrar, você tem que saber o que você está infiltrando. Sem Você dúvida. tem que saber o que é uma patologia, o que é um músculo correto, o que é uma articulação saudável, o que é uma articulação doente, o que é uma sinovite, o que é um derrame, o que é uma tendinite, o que é uma lesão parcial. Se você não souber o que você está infiltrando, meu amigo, esquece. Então, eu acho que você tem que primeiro conhecer a músculo-esquelética normal para depois você usar isso a nível de infiltração, né? Então, fala pra gente, quais as técnicas de infiltração e quais as dicas de preparo antes de qualquer infiltração? Então, Luiz, sim, nos cursos que a gente faz aqui também, é uma pergunta muito recorrente. O pessoal quer aprender a infiltrar, mas não sabe a anatomia, não sabe que músculo está atravessando, não sabe se tem uma artéria. Então, assim, Nada. São fases, né? Nada, São são fases, né? Eu acho que a primeira fase é dominar a músculo esquelética, né? Dominando a músculo esquelética, ultrassom músculo esquelética, assim você vai para a segunda fase, que é procedimento guiado. Ou ultrassom em reumatologia, né? Então, assim, são fases. Aí a gente começa a entrar nessa tua pergunta, Luiz, em alguns termos mais técnicos um pouco, e quem não é médico que está assistindo, eu peço licença e me perdoe, né? Mas tem duas formas, basicamente, de se infiltrar guiado por ultrassom. A gente chama das técnicas in plane, onde a agulha ela fica paralela ao transdutor, certo? Então, temos o transdutor aqui e a agulha fica embaixo. A gente consegue ver a agulha como um todo. Essa técnica chama in plane. É a técnica que eu recomendo a quem quiser começar a fazer procedimentos guiados, comecem a fazer com a técnica in plane, né? No plano, que a gente chama, traduzindo para o português. E uma segunda técnica usada, aí um pouco mais avançada, é a técnica fora do plano, né? Out of plane. Então, pessoal, me desculpe, quem não é médico, né? Então, fica o transdutor aqui e a gente entra com uma agulha assim, né? A gente entra com uma agulha perpendicular ao ultrassom. Assim? Exato. Ok. O transdutor está aqui, ele entra assim. Essa out of plane, né? Bem difícil. É uma técnica extremamente difícil, recomendada para quem tem um alto domínio, vamos dizer assim, de ultrassom. Perfeito. E a gente pode fazer até um paralelo, né, Luiz? Você que é ortopedista e entende muito bem disso. Procedimento guiado é um procedimento, né? Ele existe uma curva de aprendizado. Então, para você conseguir fazer bem um procedimento, você vai ter que fazer 30, 40, 60, 100 vezes o procedimento para você ganhar segurança e conseguir fazer o procedimento e conseguir ter segurança. Mas primeiro é dominar o músculo esquelético. Não dá para pular fase, gente. Não dá para você falar assim, Luiz, eu quero fazer o teu curso lá no Rio, eu quero que você me ensine a infiltrar. Não. Você tem que ensinar ultrassom, você tem que saber o que é um manguito, você tem que saber o que é entender a anatomia, dominar o músculo esquelético. Dominou isso aí, tem segurança, passa para as outras fases, vai fazer reumatológico, vai fazer procedimento. Então, perfeito, a colocação sua é o que a gente vê na nossa realidade, né? O pessoal quer fazer o procedimento, mas tem que pisar no freio aí um pouquinho, né? Pois eu vou salientar. Isso acontece com frequência, tá? E as pessoas, não vai falar de infiltração? Então não vou fazer o curso. Tudo bem, não tem problema. Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que saber muito bem a anatomia, tá? O ultrassonografista ele tem que ser antes de você ser um excelente ultrassonografista, você tem que ser um best-seller da anatomia. Você tem que ser você tem que ser anatomista. Você tem que dominar 3D aqui. A anatomia tem que estar aqui na cabeça em todos os planos. Porque quando a gente coloca um transdutor,
que é um corte único, né? A gente não tem uma visão panorâmica do estudo dinâmico. A gente tem que saber tudo. Onde está o vaso, onde está o nervo, onde está o músculo, que músculo é aquele. Se a gente não souber essa sono, que a gente chama sonoanatomia, muito bem estruturada, não adianta você infiltrar, não adianta você achar que vai comprar máquina que vai sair infiltrando, porque você vai infiltrar estruturas erradas. Se você não sabe o que é um ligamento, o que é um músculo, que diabo você vai fazer? Você vai infiltrar o quê, meu amigo? Né? Então, tem que saber muito bem isso, tem que deixar muito bem registrado essas fases do aprendizado. Perfeito. Pois bem, é verdade que a infiltração substitui a fisioterapia? Não, não é verdade. O que podemos esperar depois de uma infiltração com o retorno da dor? E o que devemos explicar ao paciente? Você diria que as orientações são mais importantes quanto à própria infiltração? Ai, Luiz, você quer me matar, que os fisioterapeutas vão me matar se eu falar um troço disso aí. Não, é só uma analogia. Você está me provocando. Nossa, eu não vivo sem meus fisioterapeutas, pelo amor de Deus. Não, então, pessoal, isso na verdade, o Luiz está me provocando porque é uma pergunta muito frequente. Também, depois Sim, é uma pergunta que a gente escuta com frequência. E, nossa senhora. Aí, eu posso Só fazer... hoje eu passei uns 10 para fisioterapia. Eu posso fazer o procedimento, daí eu não preciso fazer fisioterapia, não. São procedimentos complementares, né? Complementares. O procedimento, a infiltração, ele vai dar condições de analgesia para que o fisioterapeuta consiga desempenhar da melhor forma possível. Então, são totalmente complementares, né? Então, um não substitui o outro, né? Perfeito. Qual outra pergunta, Luiz? Perdão, desculpa, não... Então, a gente faz uma infiltração, às vezes, o que acontece? A gente faz uma infiltração, o paciente, aí ele volta, doutor, voltou a doer e tal. Então, eu sempre oriento o meu paciente que, assim, e que às vezes volta a doer porque ele não faz o... Falasse isso. Travou um pouquinho para mim aqui. Veja a minha internet. Tá me ouvindo? Perfeito. Pode falar. Eu não ouvi o que você falou, Luiz. Só se você complementou, assim, eu não ouvi. Muitas das vezes, a pergunta é o seguinte: o que podemos esperar? Quando a gente faz uma infiltração no paciente, tá? E esse paciente volta com dor. Né? O que a gente fala para esse paciente? Né? E é justamente isso. Eu acho assim, o que eu quero que você saiba, que você pense. Será que só infiltrar sem orientar esse paciente já basta? Não, não basta, né? Talvez a parte de orientação talvez seja tanto que o próprio procedimento, né? O procedimento, ele é um auxiliar, né? É uma terapia minimamente invasiva para que consigamos dar condições para esse paciente a melhorar a amplitude de movimento, aliviar a dor. Então, assim, a gente precisa explicar o que deve fazer e o que não deve fazer, principalmente manter o repouso nos primeiros 2, gelinho Perfeito. Local, se tiver dor, caprichar bastante na fisioterapia, que todos são procedimentos complementares, né? Nenhum é maior que o outro. O que a gente quer fazer é ajudar o paciente, mas a explicação é fundamental, senão o paciente sai dali, volta com dor e fala assim, o procedimento não funcionou, mas espera aí, o que você fez? Você voltou para casa e foi puxar uma foice, foi voltar a carpir, entendeu? Então... Para quem está chegando agora, o Dr. Leandro Stone é da cidade de Ji-Paraná. Quem não conhece, coloca no Google, Ji-Paraná. É lá na Rondônia, uma cidade de aproximadamente 130 mil habitantes, no interior. É uma cidade pequena, né, Leônidas? E que as pessoas ainda têm um costume de campo, né? Por isso ele usou esse exemplo aí. Mas Leônidas, é por aí. Cidade maravilhosa, muito bacana. Eu acho que a infiltração, eu queria até deixar uma observação, que as infiltrações hoje em dia, gente, elas tendem a ser guiadas por ultrassom, tá? Obrigatoriamente, né, Luiz?
eu não daria meu ombro ou qualquer que fosse articulação minha para um médico infiltrar as cegas, tá? Principalmente a gente não, que a gente tem uma articulação ainda anatômica, mas para quem tem uma estrutura anatômica um pouco diferente, como eu recebi um telefonema esses dias, ah, Felipe, eu quero que você infiltre o joelho de uma paciente minha, ela tem uma artrose muito acentuada. Gente, se a gente infiltra um joelho com artrose guiado, por que não também um joelho sem artrose faz guiado? Eu acho que guiado é para tudo. Quando você aprende a fazer o correto guiado, você faz tudo. Eu hoje não faço mais nada sem ultrassonografia, né? Não somente o diagnóstico, mas todas as terapias, né? Isso tem me ajudado muito. Até pelo valor dos medicamentos, né, Luiz? A gente deixar de fazer guiado pode colocar o medicamento num lugar onde não deveria, né? Isso, justamente, perfeito. E às vezes guiado a gente consegue colocar menos num lugar mais eficaz, e com maior eficácia, justamente. Eu queria pedir a todos que compartilhem essa live, que curtam bastante no coraçãozinho aqui embaixo. Está sendo muito bom. E, por favor, deixe as perguntas aqui nas caixinhas de perguntas, que nós vamos responder, inclusive, essa pergunta da terapia de onda de choque no final. A doutora Sueli está presente, ela é daqui de Paraná, excelente médica. Ah, legal. Obrigado, Sueli. E vamos lá, vamos falar um pouquinho de medicações. Né? As pessoas querem saber o que vai infiltrar. Eu pergunto, a senhora fez uma infiltração, o que a senhora fez? Ah, não sei. Ele fez alguma coisa. Né? Às vezes o médico não fala, não explica, e eu acho bastante interessante a gente explicar ao paciente o que a gente vai fazer, como vai fazer, até para que ele entenda e dê valor ao tratamento. Quais os fármacos mais usados nas infiltrações e quais os procedimentos mais comuns no seu consultório? Veja, Luiz, tem fármacos de baixa complexidade, por exemplo, soro fisiológico, né? Vamos falar num cenário frequente no nosso consultório, que é a capsulite adesiva, o ombro congelado, né? O soro fisiológico, a gente faz um procedimento guiado, chama hidrodistensão capsular, né? Antigamente isso era levado para o centro cirúrgico, que colocava um grande volume de líquido dentro da articulação do ombro, e hoje a gente não precisa mais, é só o líquido. Então o soro fisiológico, um medicamento, um soro simples, né? Pode fazer a hidrodistensão da cápsula e melhorar uma capsulite adesiva, bom e barato, né? Tem também os bons e velhos corticoides, né? Aí entra uma gama de modelos e tipos de corticoide, né? De leitosos, não leitosos, de alta impregnação, baixa, né? Então os corticoides também são muito usados. Outro medicamento que a gente usa muito são derivados da arnica, né? Que ele tem um poder anti-inflamatório, fitoterápicos derivados da arnica. E também sempre na moda, né? A viscosuplementação, né? Os ácidos hialurônicos, né? Por assim dizer. Então existe uma gama de medicamentos que a gente faz e também às vezes nem medicamento, né? Por exemplo, numa tendinite calcária, né? A gente pode fazer outras coisas que não são nem medicamentos, que podem ajudar, exatamente. Calma! Pessoal, vamos perguntar na caixinha de perguntas para que a gente possa atender todos vocês, tá? A gente vai responder. Eu quero só que vocês coloquem as perguntas na caixinha de pergunta. Porque assim, no final, a gente abre e responde a todos em conjunto. Para não ficar depois, a gente responde um, não responde outro, tá? Encarecidamente. Perfeito, Leônidas. É isso mesmo. Acho que a sua resposta foi perfeita. Aí você comentou aí de viscosuplementação ácido hialurônico. O que seria viscosuplementação? Para quem não é médico, ou para quem é médico e não tem esse conhecimento, né? Pode ter algum radiologista, pode ter algum mastologista, pode ter algum dermato aqui. E às vezes o colega ele confunde ácido hialurônico de um jeito, de outro. Fala um pouquinho para a gente o que é viscosuplementação
qual o melhor momento de fazer essa indicação para essa substância e se de verdade essa viscosuplementação ela substitui uma cirurgia. Uhum. Deixa eu organizar aqui. Então, assim, para o pessoal entender, a viscosuplementação, que é o uso de ácido hialurônico, é como se fosse, entre aspas, o líquido da cartilagem articular, né? Então, um líquido substituto da cartilagem articular. Então, esse é o viscosuplemento, é o ácido hialurônico. Muito semelhante ao ácido hialurônico que as mulheres fazem em lábio, para rugas e tal, a gente usa de maneira mais raiz, né, Luiz? Para as articulações, Raiz. Né? Raiz. Aí, os ácidos hialurônicos, né, a viscosuplementação, eles são tem diversos no mercado, né? Vários modelos, vários preços, vários tipos de ácido hialurônico, e um grande balizador do ácido hialurônico é o peso molecular, né? É muito contraditório o que eu vou falar, mas assim, alguns autores defendem que o ácido hialurônico de alto peso molecular tem uma durabilidade maior dentro da articulação. E outros autores enfatizam que de baixo peso molecular tem uma penetração melhor. Na cartilagem. Eu já li esse artigo. Exato, e por isso é melhor. Então, assim, alguns defendem uma teoria, outros defendem outra. Acho que a grande diferença na prática dos ácidos hialurônicos é a origem deles, né? Tem a origem que a gente chama de origem aviária, né? Aviária, animal. Que é feito da crista do galo. Então, esse é um ácido hialurônico que causa um pouquinho mais de alergia na articulação. Essa alergia pode fazer uma sinovite secundária inflamatória depois do procedimento, né? Então, alguns ácidos hialurônicos, ele tem essa origem aviária, certo? Então, ele é mais imunogênico, certo? Perfeito. E outros ácidos hialurônicos são não aviários, né? Que são Perfeito. derivados de bactérias, né, da síntese de bactérias, e aí não tem essa imunogenicidade alterada, né? Às vezes você coloca um de origem aviária, o paciente nos próximos 3, 5 dias começa a sentir muita dor no joelho, eventualmente tem que fazer até um novo procedimento com anti-inflamatório dentro do joelho para esfriar um pouquinho a articulação por causa dessa imunogenicidade. Então, assim... Tem uns macetes aí, né, para isso não acontecer, né? Tem. Tá. Então... Isso aí fica para outro dia. Esses macetes ficam para outro dia. Brincadeira, gente. Não, beleza, maravilha. A explicação está excelente. Eu acho que as pessoas têm que entender que a viscosuplementação é isso mesmo. A viscosuplementação nada mais é do que esse líquido que todo ser humano tem e que à medida que a gente vai envelhecendo, esse líquido vai se perdendo e que esse líquido se perdendo, esse contato entre o osso ali vai aumentando esse atrito e a grande ideia da viscosuplementação, quando muito bem indicada, é justamente fazer com que essa viscoelasticidade dentro da articulação melhore. É como se você pegar um WD ali para... você pega um WD, coloca ali na porta para lubrificar, é mais ou menos isso, né, Leônidas? Exatamente. A grosso modo seria isso. Exatamente. Bem, nós temos as infiltrações, beleza, viscosuplementação, maravilha. E outra coisa, ela substitui uma cirurgia? Será, Luiz? Será? Não. Assim, eu escuto isso, às vezes eu escuto, não precisa, vai fazer a viscosuplementação. Opa! Em pacientes com osteoartrite, né, que é a famosa artrose avançada, que é o desgaste articular exuberante, ela pode até postergar, estudos falam em 2 anos, em 3 anos, dando qualidade de vida para o paciente, né? Mas a gente tem que ter em mente que a viscosuplementação, ele não refaz essa cartilagem que foi degenerada, né? Ele, como você falou, ela lubrifica a cartilagem, por lubrificar diminui o atrito, diminuindo o atrito,
a dor diminui de forma muito importante. O paciente se sente muito melhor e pode postergar um evento cirúrgico. Pode postergar, não necessariamente, né? E alguns pacientes gostam tanto que a gente pode refazer depois de 3 meses, 6 meses, eventualmente. Um ano. Né? Um ano. Dependendo de cada caso. E lembrando que a visosuplementação, gente, ela é um complemento de um tratamento via oral, de uma fisioterapia de fortalecimento muscular, de uma cinesiologia, um melhoramento da postura, da musculatura, do tônus, né? Ela entra não somente como um procedimento local, mas também a gente tem todo um tratamento sistêmico, né? Isso tudo em conjunto, a gente consegue melhorar a qualidade desse paciente. Existe um paciente que ele não tem mais indicação cirúrgica pela idade, ele não quer operar, e eu acho que nessas horas, apesar de não ser a indicação mais precisa, mas a gente indica porque é o que tem, né? Exato. O paciente não quer operar, ele tem contraindicação cirúrgica, ele tem dor. O que eu vou fazer? Eu tenho que dar uma solução, né? Eu oriento que a qualidade de vida dele vai melhorar, porém ele não vai ficar curado. Mas ele vai ter uma tolerância dolorosa melhor, né? Isso acontece também. E alguns outros casos não, eu nem indico cirurgia porque não vai adiantar, você vai gastar um dinheiro e não vai dar resultado. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Tem. Existem as infiltrações intra-articulares, existem as infiltrações extra-articulares ou periarticulares. Certo. Para tratamento e para diagnóstico. Das infiltrações periarticulares, né, para tratamento, eu queria saber o que é, né, e eu queria que você explicasse para as pessoas o que é barbotagem. Tá? O que é a barbotagem e quando você faz e qual a sua experiência? Bacana, eu acho uma excelente pergunta, Luiz. A minha auxiliar de palco. Assistente de palco, ó, tá ruim hoje. Priscila, leva o vinho para o Luiz, sem auxiliar de palco. A Emily está aqui à disposição. Viu? Assim eu esqueço as perguntas, cara. Joia. Antes de falar especificamente da barbotagem, a gente precisa falar de uma doença que foi até comentada anteriormente nas perguntas, que é a tendinite calcária, né? Calcária. Então, assim, a gente precisa entender que o tendão, ele é como se fosse uma corda, né? Tem vários fiozinhos dentro de um tendão, né? E existe uma patologia que se chama tendinite calcária, onde ocorre o acúmulo de hidroxiapatita dentro do tendão, né? E esses grãozinhos de hidroxiapatita fazem uma tendinite calcária. Isso inflama e é muito doloroso. O principal local que a gente vê é no ombro, né? Mas pode ver em glúteo médio, como a gente vê com frequência em outros locais, né? Então a tendinite calcária é muito frequente. E uma das modalidades de tratamento da tendinite calcária é o que você mencionou de barbotagem. O que é a barbotagem? A gente faz uma anestesia local no ombro, né? Monres, salve, Monres. Para tudo! Para tudo, salve. Para tudo! O grande mestre mentor, Papai Monres. O Papai Monres com os 2 filhos aqui, né? Conversando. Seja bem-vindo, Morrão. Bem-vindo, Morrão. Um abraço. Então, chegou a tempo, sempre. O que é a barbotagem? A gente faz um bloqueio anestésico, né, no tendão, na bursa, e aí com uma agulha a gente fura esse tendão, injeta um soro fisiológico e tenta quebrar essas calcificações, essa tendinite calcária, essa calcificação, a gente vai tentando quebrar ela com uma agulha, joga um líquido e aspira. Tenta puxar esse calcário que tem dentro do tendão. Então, esse procedimento é a barbotagem. A gente faz eles dezenas de vezes para quebrar. Claro, existem casos que a gente tem mais sucesso, existem casos que a gente tem menos sucesso. E aí, é muito dependente da fase de maturação da calcificação, né? Se for uma calcificação inicial, a gente tem um cenário muito melhor para
para prognóstico, né? A gente faz a barbotagem, a gente consegue aspirar esse calcário dentro da seringa. Você vê partículas de cristal, de calcário dentro da seringa. Ela forma tipo uma areia embaixo da seringa. Já tendinites calcárias com prazo mais longo de duração, porque elas ficam dentro do tendão, é muito mais difícil de a gente quebrar e mais difícil ainda de aspirar, né? E se nós não fizermos nada, ela tem três vias, né? Ou ela fica parada, incomodando dentro do tendão, ou ela sobe e começa a fazer uma bursite reativa, né? Ou ela desce e começa a fazer uma erosão articular e no osso. Perfeito. Entendeu? Então, é assim que acontece. Então, nas tendinites calcárias, a gente preconizado, pegou ela, começou a doer o primeiro episódio, e aí a gente tem que fazer a barbotagem. Você consegue, muitas das vezes, aspirar. Faz dentro do consultório, com uma analgesia bacana, e consegue ter um resultado bom. Lembrando só que esse procedimento, tá, pessoal? Antes da ultrassonografia era feito no centro cirúrgico. Impossível de fazer no ambulatório. Você só podia fazer dentro do centro cirúrgico. Então, hoje, com o advento da ultrassonografia, a gente faz na clínica. A gente faz ali no consultório. A gente consegue fazer uma boa analgesia de pele, olhando, visualizando a agulha, fazer toda a técnica, né, como demonstrado aí pelo Dr. Leônidas, consegue fazer com uma segurança muito grande. Enorme. A gente vê passo a passo. Nós conseguimos determinar e documentar cada passo desse tratamento. Exato. Já emendando uma pergunta que eu vi passar ali, se as terapias de onda de choque melhoram na tendinite calcária, né? Já que a gente está falando desse assunto. Sim, melhoram. E a minha sugestão sempre foi, eu deixei isso muito claro, porque quando você vai fazer uma terapia de onda de choque, nenhuma pessoa marca qual tendão que tem a calcificação. Lembrando que nós temos cinco tendões no ombro, né? Qual tendão que tem a calcificação? Em qual posição está o braço para a gente fazer? Então, assim, eu acho que a terapia de onda de choque iria ganhar muito, muito, se a gente, com uma caneta, marcasse o tendão que está inflamado e o local na pele onde a terapia de onda de choque tem que entrar. Entendeu? Perfeito. A gente ganharia muito desempenho na terapia de onda de choque. Mas sim, ela tem valia para quem aguentar a dor pós-procedimento, né? Porque a terapia de onda de choque ela dá essa dor aí. Então, só complementando aí uma pergunta que foi feita pela doutora Sueli. Ah, perfeito, tranquilo. Edgardo, um abraço. Saindo um pouco do ombro, tá? As pessoas aqui do grupo... gente, eu não tô vendo ninguém curtir essa live, hein? Eu quero que vocês curtam. E quem tiver isso que eu vou falar, por favor, escreva aqui. Alguém tem síndrome do túnel do carpo? Alguém já escutou isso? Vamos lá. O que é hidrodissecção do nervo mediano? Quando indicar isso para o paciente? Joia, Luiz. Poxa, síndrome do túnel do carpo é uma síndrome altamente prevalente em quem atende dor, né? Você no consultório de ortopedia atende... Toda hora. Toda hora. A gente no consultório de reumatologia também é muito frequente, né? Então, é uma síndrome dolorosa, onde existe uma inflamação do nervo mediano que passa no punho, né? Ele é pressionado pelo retináculo do punho e começa a inflamar. Pode ser de causa intrínseca mesmo, uma doença do próprio nervo, como uma hanseníase, alguma coisa nesse cenário, ou uma causa extrínseca, né? Os tendões que estão do lado começam a entrar em atrito com o nervo e começa a inflamar o nervo, e isso começa a dar muita dor na mão, parestesia, fraqueza na mão, e um monte de outras... Luiz, você sumiu da minha tela, não sei se estão... Opa, voltou. O que aconteceu? Tudo bem? Salvo? Bateu aqui alguma coisa. Bacana. Então, a síndrome do túnel do carpo é muito, muito comum. E existe essa inflamação do nervo e, eventualmente, esse nervo, ele começa, ele tem um formato mais elíptico, né? E ele começa a ficar mais
afilado e gruda em cima do retináculo. Isso diminui a mobilidade do nervo e começa a ter uma série de dor em mão, parestesia, principalmente o paciente acorda esfregando as mãos, acha que está com problema circulatório. Formigamento. Exato, disestesia, né? E o que a gente faz, né? Claro, primeiro a gente tenta um tratamento farmacológico, primeiro de tudo, né? Voltar lá naquele princípio que o Luiz comentou, com o ultrassom, a gente já consegue fazer a medida transversal do nervo mediano e consegue estabelecer um diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. É uma síndrome clínica, mas em números a gente consegue transformar isso para uma alteração ultrassonográfica, né? O espessamento do nervo até um limite tem uma classificação, outro limite tem outra classificação, então a gente consegue dizer ultrassonograficamente se existe um dano do nervo, né? Então, primeira coisa Perfeito. é fazer o exame, saber o que você está vendo. Então, descobriu que tem síndrome do túnel do carpo, uma das formas novas, modernas de tratar antes da cirurgia é hidrodissecar, né? A gente coloca líquido ao redor do nervo mediano, ele fica lubrificado, diminui o atrito dele com o retináculo acima e com os tendões abaixo. Isso tem uma tendência de melhorar muito a síndrome do túnel do carpo, que antigamente precisaria de cirurgia, hoje não vou dizer que não precisa, mas sim, claro. Muitos casos, não tínhamos opções, né? Exato. Hoje nós temos, lembrando, né, Leandro, que as pessoas às vezes pode ter alguém aí que pode falar, tal. Nós não estamos falando que a cirurgia não seja importante, não é isso. Nunca, jamais. Até você chegar ao ponto da cirurgia, você pode dar uma opção ao paciente. Exato. Né? Se o médico chega para mim, Felipe, você tem a opção de fazer um procedimento aqui na clínica que pode resolver, que pode postergar. Claro que eu vou aceitar, né? Agora, perfeito. Não, é cirúrgico. Às vezes, dependendo da forma até dita, assusta, né? Assusta. O paciente não volta, o paciente fica, né? E tem terapia ali. E o próprio ultrassom, ele consegue nos dar uma dimensão que às vezes o procedimento também não vai funcionar e tem que pular essa fase de procedimento e ir direto para a cirurgia. Perfeito, né? Até porque uma lesão neurológica ela é irreversível. Né? Se você passar muito tempo da evolução, você não consegue melhorar nunca mais esse nervo. Né? Então isso é muito importante. Perfeito. Né? Então, a hidrodissecção, o que a gente faz? A gente, com uma agulha sob anestesia local, procedimento de consultório extremamente tranquilo, né? Eu posso dizer que faço talvez um por semana, né? Então a gente faz com muita frequência isso. A gente faz uma anestesia local, né? Sempre desvia da artéria mediana, que fica pulsando do ladinho, a gente entra com a agulha... A gente vê tudo. Esfolando na artéria, sem tocar nela, ela fica pulsando em cima da artéria, e joga um líquido ali e vai hidrodissecando todo o nervo, né? Sob analgesia, o paciente não sente absolutamente nada, né? Só a picadinha da anestesia, sai dali com uma talinha, em 2 dias tira a tala e melhora muito, né? Perfeito. Pronto, então, a gente disseca todo o trajeto do nervo mediano no intervalo do retináculo. Vamos finalizar a última pergunta. Eu tenho 2 perguntas aqui. Você prefere falar sobre as contraindicações ou você prefere dar algumas dicas? Eu vou preferir essa. Quais as dicas você poderia nos dar para quem quer se aprofundar no método diagnóstico de ultrassom em reumatologia e quais as dicas para os procedimentos? Luiz, você falou rapidinho, eu vou só citar porque não toma tempo. Então, duas contraindicações bem importantes de fazer procedimento guiado. Infecção de pele no local. Poxa, a pessoa está com uma erisipela, uma celulite na pele, acima do joelho, você não vai botar uma agulha ali para levar uma bactéria para dentro do joelho. Tive isso semana passada. E causar uma artrite séptica. Então, não faz isso, né? Tive uma celulite. Infecção de pele no local onde você vai entrar com a agulha, esquece. E outra alteração hematológica muito grave, plaqueta muito baixa ou algum distúrbio de sangramento muito evidente. Lembrando que usuários de anticoagulante não têm indicação de fazer procedimento guiado. A gente faz, se for
anticoagulante, desses anticoagulantes novos, pode fazer com tranquilidade. Se for o Marevan, o TAP e o RNI, se estiver numa faixa de anticoagulação entre 2 e 3, pode fazer. Se estiver acima de 5, não faça o procedimento que vai sangrar. Então, contraindicação é mais ou menos isso. Dicas, Luiz? Dicas, assim, dicas de quem aprender. Para fazer o procedimento, a principal dica é ergonomia, né? Você quer fazer o procedimento, poxa, pensa na tua ergonomia, porque você parar um procedimento que está antisséptico, você está com luva, tudo, para mudar a paciente de lugar, porque você achava que a agulha ia chegar no lugar e a agulha não chegou. Então, assim, local, planeja, entendeu? É planejamento, como existe um planejamento cirúrgico, existe um planejamento de uma infiltração. Planeja aquilo tudo e deixa todo o material que você tem, todo o material tem que estar acessível, né? Se você precisar de uma agulha mais espessa, tem que ter para aspirar. Se você precisar de uma agulha mais comprida, porque a agulha não chegou no alvo, a gente tem que ter. Então, material, abundante material. Vamos lá. Que eu queria falar. Respostas rápidas. Luiz, em reumatologia, em reumatologia, a pessoa quer fazer ultrassom em reumatologia, começa fazendo músculo esquelético, não pula de fase. Faz o teu curso, faz o curso com o Monks, faz o curso com o Túlio, faz o curso com o Everaldo, faz o curso com o Ronaldo Lins, faz o curso com essa turma que é fera, faz músculo esquelético, domina, daí mergulha em procedimento, daí mergulha em ultrassom reumatológico, que é um mundo totalmente diferente, mas tem que dominar o músculo esquelético, senão não vai. Perfeito. Vamos lá. Luiz, quero te perguntar um negócio. Mas você não pode me perguntar nada. Posso. Rondônia tem uns extraterrestres aqui que andam pairando. E eu ando conversando com esses caras aí, sabe, Luiz? Sim. E eles me falaram que você tem um mega projeto vindo aí. Conta pra nós, o que é esse trem aí, Luiz? Esses caras me contaram, esses extraterrestres me falaram que o Luiz está com um mega projeto em ultrassom. Conta pra nós o que é isso aí, cara. Abriu 2 minutos, eu não vou ter como responder o pessoal. Tá vindo um mega projeto, em breve novidades. Mas olha só, gente, eu queria pedir desculpas, não vai dar tempo de responder. Eu queria agradecer demais ao Leônidas, agradecer ao Luciano da LSN Tecnologia. Abriu a contagem aqui, eu vou ter que encerrar. Eu prometo, eu vou tentar aqui fazer uma resposta rápida para todo mundo. Qual produto que usa para sepsia? Clorexidina degermante, clorexidina alcoólica. Qual anti-inflamatório vocês usam? Depende, cada caso é um caso. A infiltração é usada depois de testar todos os remédios ou nem sempre? Nem sempre, depende do caso. Sogrinha, depois eu respondo a sua. Qual o volume que você injeta para capsulite? Depende. O máximo de volume para que haja... 20 ou mais, sempre que haja uma distensão capsular. Paciente com nervo mediano bífido está mais propenso a símptoma do carpo? Depende. Sim, isso não... sim. Sim, pelo volume duplo. Sim, nesse caso, sim. Sim. Quais Luiz, o Monres quer saber. O Monres quer saber. Aperta ele que ele fala. O teu projeto. Não. Depois eu falo. Gente, semana que vem eu vou falar com o Dr. Nilderlan Lino. É um ortopedista da cidade de Santo Inês, do interior da cidade do Maranhão. Ele vai nos contar a trajetória de sua formação, saindo do interior, voltando com um grande aglomerado de informação, montando uma excelente clínica lá no interior e toda a parte de gestão da clínica. Mais uma vez, muito obrigado. Nós temos 10 segundos. Leônidas, brigadão. Saúde, valeu, gente. Desculpa não ter respondido as perguntas. E é isso. Até semana que vem. Um abraço a todos. Boa noite. Bom final de semana. Tchau, valeu, gente. Luiz. Um abraço. Obrigado.